E aí, pessoal, bora responder essa questão aqui de biologia do Enem 2024. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidos como cobras corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, ou seja, que possuem veneno, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas, como para as verdadeiras. Nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma falsa coral. Então a gente tem aqui a fotografia das duas, né? A verdadeira e a falsa coral. E vocês podem observar que realmente não tem quase nenhuma diferença. A coloração é muito semelhante, a distribuição dessa faixa de cores também é muito semelhante. Então, se você está andando pela Amazônia e vê uma falsa coral ou uma coral verdadeira, você não vai conseguir diferenciar. É isso que ele está dizendo para a gente, né? Então, qual é o comando? Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Bom, pessoal, antes da gente responder essa questão, eu queria revisar três conceitos muito importantes de ecologia aqui para a gente, né? O que é o mimetismo? O mimetismo é justamente esse mecanismo que a falsa coral tem. Eu vou utilizar esse exemplo para explicar, porque é um exemplo muito bom. Eu até botei essa foto aqui. O mimetismo é quando você utiliza de faixas de cores, ou seja, você imita a distribuição corporal de uma outra espécie que geralmente é peçonhenta, que é mais agressiva, que os outros animais, as outras espécies, sabem que não podem predar aquele animal justamente por ter peçonha, né, por ter esse veneno. E é justamente isso que o mimetismo faz. É uma proteção que essa espécie tem ao imitar uma outra espécie que os outros animais sabem que é peçonhenta, que tem veneno. Então, isso é justamente o mimetismo. A camuflagem, ela é outro sistema, outra forma de proteção que os animais têm. Aqui eu coloquei o exemplo mais simples, né, o mais famoso, mais conhecido, que é o do camaleão. O camaleão, o que, que ele faz? Ele utiliza das cores do ambiente em que ele vive para se camuflar, para se proteger e se esconder dos predadores dele. Então, se vier um predador e passar aqui por cima dele, provavelmente, muito provavelmente, não vai perceber esse camaleão, porque ele está camuflado nesse galho. Ele tem células sensíveis a cores e que mudam a coloração da pele dele, dessa escama que ele tem, justamente para a cor que ele está ali em cima do galho, por exemplo. Então ele se protege dessa forma. Essa é a camuflagem, né? Já o aposematismo é um pouquinho diferente, mas segue essa mesma ideia, né? O aposematismo é quando você tem uma coloração já no seu corpo que indica aos outros animais que você tem peçonha, que você tem um veneno muito forte, que você tem um cheiro ou um sabor desagradável. Então, o aposematismo ele é mais uma exposição e uma advertência do seu próprio corpo dizendo: não me coma, não me cheire, nem chegue perto de mim, porque olha a minha cor. Então eu botei esse sapo feio aqui para vocês verem, né? O quão esquisito realmente é esse aposematismo, né? Mas o sapo, assim, bonito, cheio de cores, você quer pegar? Não quer, né, velho? Porque tu sabe que o bicho tem um veneno, pode dar ardência no seu corpo e várias outras coisas. Então, esses são os três mecanismos, né? Mimetismo, camuflagem e aposematismo. Agora vamos para a questão, né? Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Agora que vocês sabem, as falsas corais elas utilizam do mecanismo de mimetismo, ou seja, elas imitam uma outra espécie que tem veneno para se protegerem dos predadores. Ou seja, facilita a captura de presas? Não. Diminui a competição por recursos? Não. Possibilita a geração de indivíduos híbridos? Nada a ver. Reduz a possibilidade de sofrer de predação? Exatamente, resposta letra D. Letra E. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos? Nada a ver, né, pessoal? Bom, facilitar a captura de presas não necessariamente vai facilitar, até porque as outras, essas presas, né, elas podem simplesmente fugir porque elas estão imitando uma coral verdadeira que tem veneno. Então, não pode ser. Diminui a competição por recursos. Não tem muito a ver com competição, porque
O mimetismo em si, ele tem o objetivo, a meta de se proteger de outros predadores. E não tem muito a ver com competição por recursos. Então não pode ser. Geração de indivíduos híbridos não tem nada a ver, não sei nem como explicar isso daqui. Porque o que genética ou hibridez tem a ver com isso daqui, né? Com mimetismo, não tem relação. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Gente, também, não necessariamente, o mimetismo não tem esse objetivo, então não pode ser. Resta aqui a nossa alternativa D, que nós já marcamos. E essa foi a resolução aqui da questão 110. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até um próximo vídeo aí. Dá like, se inscreve no canal e valeu!